E aí pessoal, Ports Trader aqui. Tô dando uma olhada na mini Nasdaq aqui. A gente percebe que a tendência é de queda. Primeira coisa que a gente sempre tem que ver quando a gente abre um gráfico, a gente tem que ver a tendência, né? Então a tendência é de queda. Então a gente sabe que as operações de venda vão ser bem mais favoráveis do que as operações de compra. Então, sabendo disso, com isso em mente, a gente vai procurar oportunidades de venda aqui na leitura de candle ou se aparecer algum padrão. Nesse caso aqui, eu já estou identificando pela leitura de candle que a gente está saindo já de uma área de resistência lá em cima, então eu já vou vender aqui no 45. Preparar minha ordem aqui. Foi executada aqui então minha ordem de venda. O que a gente faz agora? A primeira coisa que a gente faz depois que a ordem de venda é executada, ou ordem de compra, a gente arruma nosso stop. O stop eu vou colocar aqui um pouquinho acima desse fundo, porque a gente percebe que esse fundo aqui teve uma certa oscilação, então eu vou colocar um pouquinho acima e um ponto e meio de diferença para mim não faz muita diferença aqui em termos de resultado, de caso o stop seja acionado. Então a gente tem aqui esse fundo aqui, que é o fundo mais próximo, provavelmente vai estar sendo usado como alvo e objetivo das pessoas que estão vendendo junto comigo agora. Então, como sempre, colocar o alvo um pouquinho acima do fundo. Nesse caso que eu vou fazer fechamento parcial, vou colocar três contratos para fechar aqui no 45,33,5. Colocar mais dois para fechar aqui embaixo, que vai ser praticamente fazer o ajuste aqui agora. Deixa eu ver aqui. Eu quero pegar esse toque no suporte aqui desse canal de queda que a gente está tendo. Então vou descer aqui para se o preço chegar ali, eles provavelmente vão querer descer até esse suporte do canal de queda. Então eu vou colocar meu stop meu alvo, fechamento completo exatamente lá, 2 contratos e 3 aqui no primeiro objetivo, nesse primeiro alvo, nesse primeiro fundo mais próximo aqui. O que a gente começa a perceber então? A expectativa é que eles toquem lá embaixo e comecem a fazer aqui um zigue-zague, porque a gente está num canal de queda, e um canal de queda normalmente a gente chega até o suporte do canal, vai até a resistência, vai e volta um zigue-zague, né? Então também já vou deixar preparado aqui minha ordem de meu adicionamento à posição, caso a gente tenha uma oportunidade aqui. Eu sempre começo com 5, isso faz parte do gerenciamento de trade, né? Você sempre começa de acordo com o seu gerenciamento. No meu caso, eu começo com 5 e caso eu encontre uma oportunidade de adicionar, uma oportunidade de pegar um valor maior, né? Ou pegar um valor médio maior, melhor para mim, eu adiciono mais 5 contratos para fechar aqui a operação completa com 10. Isso varia de trader para trader. Esse é o meu caso. Aí no caso você faz o seu próprio gerenciamento de trade, o que for melhor para você, né, de acordo com o seu gerenciamento de risco e objetivo. Aqui a gente percebe que o meu objetivo está praticamente 1 por 1, né, o meu alvo está um pouquinho maior do que o meu stop, então isso é essencial também. Essa é outra coisa essencial em qualquer operação que você abra, o seu alvo tem que ser pelo menos 1 por 1. Será que vai pegar o stop lá? Quase pegou o stop lá em cima. Eles chegaram até aquela resistência desse canal de queda. Estão voltando agora com fraqueza lá em cima. Vou adicionar mais 5 aqui então. Quase pegou o stop lá, hein? Por isso que eu não coloquei justamente acima daquele primeiro fundo que a gente teve ali. Coloquei um pouquinho mais acima da que teve um candle de força vermelha ali. Coloquei exatamente em cima daquele candle de força vermelha que foi o fundo, que foi o topo anterior. Caraca, quase pegou meu stop lá. Então aqui executou mais 5 contratos. Vou ajustar meu stop para 10 lá em cima. Como o meu preço médio subiu, eu subi um pouquinho meu stop também. 7 contratos no primeiro alvo, 3 no último alvo. Fechar lá embaixo. Então olha só, isso várias vezes pode acontecer, né? Isso é uma coisa super normal. A gente tocou exatamente na resistência do canal de alta, no canal de queda lá embaixo, olha só. Força total da ponta vendedora saindo da resistência daquele canal. A gente tem um fundo aqui agora que eles tocaram ali. O que acontece, pessoal? Quando você abre uma operação, um trade, o valor, o movimento não precisa ir exatamente naquele exato momento que você abriu para o lado que você achou. Nesse caso aqui eu estava querendo que o preço descesse, certo? Eu vendi. Obviamente eu quero que o preço desça lá embaixo nos meus alvos. Subiu, quase pegou o stop. Não pegou o stop por quê? Porque ele está no gerenciamento de trade correto, o meu stop estava no lugar certo, por isso que não pegou, chegou perto, mas não pegou, estava exatamente acima daquele candle de força do topo anterior que a gente teve.
Então o que acontece? Quando o não vai direto, no momento que você entra pro lado que você achou que ia ir, não sai do trade, segue na sua análise, não corre, porque isso acontece, é normal, não precisa, você não está aqui para ser perfeito, 100% perfeito, você está aqui para ser lucrativo, você fez a sua análise, você continua lá, quase pegou meu stop, mas o meu stop estava no lugar certo, então por isso que a gente continua no trade. A análise aqui é a rainha, né? A análise serve justamente para nos manter dentro do trade e caso, né, digamos que a gente tivesse um stop lá em cima sendo acionado, acontece, faz parte do gerenciamento de trade, não precisa suar, não precisa acontecer nada, porque faz parte do gerenciamento. Sei que daqui 1, 2 horas, 3 horas eu vou estar fazendo outra operação que eu vou estar provavelmente ganhando e vou estar recuperando esse loss. Vou estar fazendo operação por conta de aparecer uma outra oportunidade, não para recuperar loss, né? A gente não coopera com o objetivo de recuperar um stop que foi acionado antes. Isso é um dos erros que a maioria dos traders cometem. Teve o stop acionado, aí o cara vai lá, aumenta a mão e começa a operar somente com base nas emoções, sem base em... Lá quase pegou meu objetivo lá embaixo, hein? Meu alvo tá 45,33,5. Quase pegou, provavelmente vai pegar agora. Tá tendo uma oscilação aqui embaixo. Esse gráfico aqui é 233 ticks. É um pouquinho mais rápido do que o 133 e um pouquinho mais rápido também, um pouquinho mais lento do que o 133 e um pouquinho mais rápido do que o 528. Então isso que aconteceu agora é justamente a razão por eu colocar os meus objetivos, meus alvos um pouquinho acima do fundo. Você vê que a gente chegou ali perto, não chegou nem naquele fundo. Então sempre que você tem um fundo, um topo que você está usando como objetivo, nunca coloca cravado lá, porque normalmente a gente não chega naquele fundo, né? Rompimento, a maioria das vezes não acontece. Então aqui eu coloquei um pouquinho acima e mesmo assim não foi executado. Você vê ali que chegou um tick acima do meu objetivo e não foi executado. Aqui a gente está vendo bastante oscilação da ponta compradora. A gente está no fundo, então é esperado. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então o que eu estava falando é o seguinte. Nunca opera com base em emoções, né? O stop foi acionado, tem que recuperar isso, não posso sair no dia do loss. Não faz isso. Opera com base na sua análise, segue a sua estratégia. Porque operar com emoções acaba prejudicando mais ainda. Está vendo um pouquinho de força. A gente percebe que essa linha que eles romperam lá em cima, que eu desenhei ali um pouquinho abaixo do meu ponto de entrada, eles não estão conseguindo fechar acima daquela linha ali. Vamos ver o que vai acontecer aqui abaixo agora. A expectativa é continuar ali e pegar meus objetivos. A gente teve bastante força quando a gente saiu daquela resistência desse canal de queda. Chegou até lá em cima, logo após a minha entrada subiu e na sequência desceu, mostrando força da ponta vendedora. A gente está numa linha de suporte agora, que é aquele fundo ali, né? Então, olha só o que está acontecendo aqui. A gente está vendo a oscilação da ponta compradora. Vou fazer gerenciamento de trade aqui já então. Vou juntar minhas ordens aqui. Vou subir meus alvos lá para cima. Porque a gente está vendo a oscilação da ponta... Tá, a gente está vendo a oscilação da ponta compradora aqui. Eu estou fazendo gerenciamento de trade já então. Olha só o que está acontecendo. Já mostro para vocês. Deixa eu só executar aqui o fechamento. Vou ter que sair antes da operação. Chegou perto do meu alvo lá embaixo. Não executou porque chegou um tick acima do meu fechamento. Eu já tinha colocado acima do fundo. Mesmo assim não executou. Chegou perto daquele fundo. Estou já preparando uma ordem de compra aqui em cima. Provavelmente a gente vai estar virando a mão aqui. Descer um tick. Estou fazendo gerenciamento de trade aqui. Estou saindo da operação um pouquinho antes. Porque mostrou a oscilação. Já vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui embaixo. Tá, executou. Cancelar meu stop aqui. Vou entrar aqui. Operação de compra. Estou virando a mão. Olha só o que está acontecendo. A gente tem essa área aqui embaixo que está segurando suporte, certo? Deixa eu só ajustar meus stop aqui primeiro. Tá, o stop está aqui. Eu vou colocar abaixo desse fundo. Por razões óbvias. A gente chegou ali e não conseguiu romper. Meu alvo vai no primeiro fundo aqui. Operação estratégia dos 4 passos, hein, galera? Olha só o que está acontecendo aqui. A gente está na área de
de suporte aqui desse canal de queda. A gente viu que não conseguiu romper lá para baixo. Então a gente colocou um fundo aqui, olha só. Deixa eu mostrar aqui primeiro para vocês. A gente está numa área de suporte, né? Nessa área aqui embaixo a gente tem bastante suporte da ponta compradora. Eles chegam aqui e começam a encontrar um pouquinho de oscilação pro lado deles. E agora quase pegou meu objetivo. Se chegasse lá embaixo ia ser perfeito, esse era o objetivo inicial, né? Mas não deu. Então vamos aqui, olha só, 4 passos. Fundo mais alto. Aqui os 4 passos pela leitura de candle, hein? Acabei de lançar um e-book sobre isso. Topo mais alto. E o próprio topo que colocou esse topo mais alto aqui foi o meu candle de força, né? Os 4 passos. Primeiro passo, identifica a tendência, estava descendo. Segundo passo, aguarda troca de fundos e topos. Aguardamos aqui agora justamente na área de suporte, hein? Aqui o candle de força. Justamente na área de suporte. Lembra lá que eu escrevi no e-book. A gente quase pegou, a gente estava na operação de venda aqui, tive que virar a mão porque apareceu os 4 passos na oscilação aqui da ponta compradora. Então coloquei meu stop ali embaixo daquele fundo que eles colocaram. A gente tá voltando aqui, mas provavelmente a gente vai continuar porque a gente já está na estratégia dos 4 passos. Então coloquei meu stop abaixo daquele fundo. Meu objetivo, obviamente, no primeiro topo. Então olha só, o que rolou? Estratégia dos 4 passos. Acabei de lançar um e-book sobre isso. Se você baixou depois, se você não baixou ainda, vai lá no meu site que está lá o e-book para baixar. Como é que a gente opera dessa forma aqui? Primeira operação foi de venda. Porque a gente está numa tendência de queda, então obviamente eu vou querer vender. A gente viu que a gente estava próximo de uma área de resistência desse canal de queda. Vendi lá em cima. Quando eu vendi, o preço desceu um pouco e subiu de novo, quase pegou meu stop, mas a gente estava no stop no lugar certo, foi por isso que não pegou. Para isso que existe análise técnica, né? A análise técnica existe justamente para nos manter na operação e nos dar maior chance, maior porcentagem de execução dos nossos objetivos possível. Então, por isso que me manteve na operação, meu gerenciamento de trade, meu stop colocado no lugar certo. Me manteve lá embaixo, me manteve na operação de venda, o preço desceu, quase pegou meu alvo, não pegou por um tick, tive que fazer um gerenciamento porque houve oscilação lá embaixo. Fiz gerenciamento de trade, no meio do gerenciamento houve aqui o padrão dos 4 passos, que é isso que aconteceu aqui agora, estou desenhando aqui para você. 1, 2, 3, 4, fundos mais altos, topos mais altos e candle de força no próprio topo que colocou. Entrei na virada de mão, porque a gente estava encontrando muito suporte lá embaixo. Virada de mão aqui realizada, então. Não foi virada de mão porque não pegou meu objetivo. Não é aquela coisa tipo, vendi, chegou lá, não pegou, estão começando a subir aqui, vou virar a mão porque eles estão começando a subir. Não foi por causa disso, não foi uma virada de mão aleatória. Foi porque a leitura de candle indicou fraqueza da ponta compradora lá embaixo, no nível de suporte que era um fundo anterior. E além disso, o padrão dos 4 passos, a estratégia dos 4 passos que apareceu no meio aqui da operação. Então não foi aleatório, foi uma virada de mão educada, estudada aqui com base na estratégia. Está formando aqui agora um canal de alta, um mini canal de alta. Então olha só, entrada justamente na saída do padrão dos 4 passos, no retorno, aquele candle de força. A gente subiu e eu entrei quando a gente estava descendo, né? Você viu ali que quando a gente estava voltando para o pullback. Então a gente tem suporte lá embaixo, 4 passos apareceram. Isso tudo está explicado no e-book que eu lancei. Esse topo aqui que formou foi o candle de força. Isso aqui está explicado lá também naquela parte que eu dou o segredo da leitura de candle, né? A gente não tem um topo oficial aqui, mas a gente fez a leitura de candle e identificou para poder usar a estratégia dos 4 passos. O que vai acontecer agora? O objetivo é para aquele topo mais próximo ali. Só que a gente está nessa resistência desse canal de queda. O que vai acontecer agora? Qual que é a expectativa? A gente sabe que a gente encontrou suporte lá embaixo, né? Então a ponta compradora, o pessoal que está esperando para comprar, e quem já comprou aqui, o que eles estão esperando? O que está todo mundo esperando? Todo mundo está comprado aqui. Esperando o rompimento desse canal de queda, certo? Então o que vai acontecer? Provavelmente, né? Minha expectativa. A gente rompe esse canal de queda, aí aquela galera que opera rompimento, né, sempre tem aqueles traders que operam rompimento, ficam o dia inteiro esperando romper uma LTB, que é uma linha de tendência de queda. Pessoal que vai operar esse rompimento que vai dar mais força pra gente. E já que aquele topo ali tá tão perto, né, aquele meu objetivo ali, a 45,42, tá praticamente 3 pontos desse rompimento, então eu tenho bastante confiança de que a gente vai acertar aquele primeiro topo ali, justamente porque a gente pegou o padrão dos 4 passos aqui. O padrão dos 4 passos tem um percentual de acerto extremamente alto. É uma das estratégias que eu opero aqui nos Estados Unidos, é um dos setups, tem outros, mas esse aqui é um dos
um dos que eu mais gosto e que dá como está explicado lá no e-book, dá uma margem de risco e lucro extremamente favorável para o trader. Então aqui a gente rompeu aqui, olha só. Então o pessoal que está esperando o rompimento dessa LTB, entrando aqui junto comigo. Olha só o candle de força lá, pegou meu alvo. Candle de força no rompimento da LTB. Entramos lá embaixo, nos 4 passos. A gente já estava na expectativa que isso acontecesse. Todo mundo entrou ali no rompimento, você viu? Olha o tamanho daquele candle. O que isso significa? Um monte de gente entrando aqui agora. Porque rompeu, né? O pessoal que opera rompimento entrou junto aqui comigo. Eu já estava entrando antes, mas a entrada deles aqui da ponta compradora no rompimento favoreceu a minha entrada e deu força. Agora a gente está meio consolidado aqui. Ainda tem chance de pegar aquele segundo alvo lá em cima, aquela segunda linha amarela que eu coloquei lá em cima, que é o segundo topo. Né? A gente pode chegar lá ainda. Essa é o objetivo, né? A tendência virou isso aqui não vai. A tendência virou, né? Então a gente continua subindo até lá para cima. Mas como eu fiz fechamento completo, saí no primeiro topo. O que eu estava esperando também era um retorno aqui, um pullback. Não teve, né? Se tivesse acontecido, eu teria adicionado mais 5 contratos, né? Lembrando assim, meu gerenciamento de trade, eu começo com 5, depois adiciono mais 5. Não aconteceu o pullback. A gente saiu então aqui completo. Se tivesse adicionado meu alvo, meu segundo objetivo estaria naquela segunda linha amarela lá em cima. Provavelmente vai ter um monte de alvo aqui embaixo, né? Sempre a mesma coisa, um pouquinho abaixo do topo. Meu stop, nesse caso aqui de compra, né? Reversão de tendência de baixa para alta. Meu stop um pouquinho abaixo do fundo mais próximo. Pessoal, não é difícil, né? A gente fez a leitura de candle aqui e identificou os 4 passos no meio do... Tivemos que fazer um gerenciamento, tive que sair antes. Olha só, e-book dos 4 passos que aconteceu agora aqui, tá tudo explicado aqui dentro desse e-book. Que eu lancei agora dia 13, 2 dias atrás. Tem aqui um espaço para o feedback, né? Depois que você lê o e-book, você entender essa deixa um feedback aqui para mim saber se ficou bacana e tal, para mim também fazer outros e-books sobre isso. Quando você clica ali para fazer o download, eu vim para essa página aqui. Eu vou enviar para o seu e-mail o download. Então, algumas pessoas me falaram que deu um erro na hora de fazer o download. Então, caso apareça algum erro, você envia, solicita então um e-book, me envia um e-mail para contato@ports@gmail.com, né? Caso apareça um erro aí, você me envia esse aqui que eu te envio por e-mail. Coloca o nome, coloca o e-mail aqui e depois aperta aqui para poder fazer o download, receber o link de download aqui do e-book. É isso aí. Eu só vou enviar esse e-book para quem realmente está interessado, então por isso que eu estou pedindo o e-mail aqui da galera, né? Eu não vou deixar aqui assim, para qualquer pessoa baixar, só quem realmente está interessado em aprender e tem esse objetivo de melhorar as operações e o desenvoltura no mercado. Olha lá, rompeu aquele topo, provavelmente vai chegar naquele fundo lá, né? A gente estava esperando. Eu saí antes ali porque eu estava com 5 só, então é mais fácil para mim. Olha lá. Pegou lá em cima, iria pegar aquele segundo alvo lá em cima tranquilamente. Estratégia dos 4 passos aqui aconteceu no meio de uma operação de venda, tive que sair antes. E é isso aí, acontece. A gente tem que fazer o gerenciamento e a análise técnica está aqui para nos ajudar da melhor forma possível. A gente não está aqui para ser perfeito, a gente está aqui para ser lucrativo. Então é isso aí, galera. Fica de olho no meu site que vai vir muita coisa boa aí ainda. Abração.